houve uma falha aqui técnica, né? Mas retornamos falando da nossa lição, né? Fervor, o crente fervoroso do Espírito. Então, nós vamos estudando aqui, tratando do que é, né, ser fervoroso no Espírito. O que é que nos traz essa realidade, né, que nos ensina a buscar esse fervor? O que é, né, o que se trata, como definir, como explicar essa ideia do crente fervoroso no Espírito? Em primeiro lugar, ser fervoroso é um mandamento, né? A Bíblia nos trata esse fervor no Espírito, essa ação fervorosa na vida do crente, como um mandamento. Quando a Bíblia nos trata da palavra e da oração, ela vem nos ensinando, vem nos posicionando que todos nós devemos atentar para o princípio da oração, para que assim possamos viver uma vida fervorosa, uma vida intensa, certo? Uma vida intensificada pelos fundamentos da oração, que é a comunhão, que é o compartilhar, certo? Da expressão, né? Física com Deus e espiritual. E isso tudo, quando a Bíblia vem abordando esses fundamentos aqui, ela vem nos ensinando que o crente ele precisa buscar esse fervor, ou seja, essa comunhão, essa intensidade com Deus, tá? Uma água, ela estando no seu estado de ebulição, de evaporação, né? No seu estado máximo gasoso, ela está em pleno fervor, ou seja, ela está no ponto de ali ter sido queimada toda impureza. Assim, o fervor na vida do crente produz esse estado de santidade. O fervor ele produz esse aspecto da santidade na vida do crente, que é produzido justamente, conforme o autor diz aqui, pela oração, que é o ato constante, consciente, pelo qual nós nos dirigimos a Deus e buscamos assim comunhão com Ele, certo? O propósito de Jesus, ele tinha o hábito de orar, né? E Jesus ele era um homem fervoroso, porque nele existia esse hábito, nele existia essa construção na oração. O Senhor edificou a sua vida sob a base da oração. Tinha um hábito de orar. E quando nós nos portamos dessa maneira, tornando a oração, a leitura da palavra, ao ato do jejum, né, que são elementos de consagração, quando nós abordamos esses fundamentos, tornando como hábito, isso torna-se um costume saudável, um costume cristão, né, e que nós não vamos deixar de praticar. Antes, isso já vai servir como um ato impulsionador para que a gente busque essas práticas, né? Então, quando ele diz aqui a importância da devoção, ou seja, é o ato sob a ação da santificação, ele vem tratando isso, né? Da oração, da palavra e da sabedoria, o viver sabiamente. Quando ele diz que esses exercícios espirituais devem ser colocados em prática no dia a dia, diferentemente do nécio, né? Vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. Então a sabedoria em praticar esses fundamentos, essas verdades, elas nos implica e nos contextualiza dentro dessas razões, né, que fundamenta esses elementos que compreendem essa identidade do crente fervoroso espiritualmente, né? Por isso que Paulo vem nos ensinando a sermos fervorosos. Eu disse no início que fervor, né, é um estado de fervura, é algo que submete-se a um estado de fervura, né? E isso traz desde a pureza, certo, até a prontidão ou estado apto de ser usado, né? O crente fervoroso é um crente pronto a ser usado por Deus, certo? E entendendo que o tempo, quando ele traz a frase remindo o tempo, que é um outro elemento aqui que ele diz da devoção, a palavra, a oração e o tempo. E esse tempo ele fala que diz muito mais do que parece uma frase, né? Trata-se de um verbo remir, significa comprar de novo, resgatar, aproveitar o melhor possível. E ele está falando que o tempo é algo a ser aproveitado, é algo a ser resgatado, é algo a ser comprado, vamos dizer assim, sobre o sacrifício, para que possamos usar esse tempo
para que dedicamos-nos a nos aperfeiçoarmos naquilo que nos edifica nesse fervor, certo? E não gastarmos o nosso tempo buscando aquilo que não edifica, aquilo que não traz edificação nem ensinamento para a nossa vida fervorosa, né? O que muitos andam buscando hoje em dia é essa falsa expectação de um crente cheio do Espírito Santo, um crente fervoroso, entendendo que crente fervoroso, cheio do fogo, né? É crente que pula, que roda e que coisas mais, certo? Mas não é um crente marcado pelo zelo do conhecimento da palavra, nem pelo fervor da comunhão com Cristo, e muito menos pelas obras, que é o que Paulo vem definindo como fervoroso, certo? Em Romanos 12, 11, certo? O que a gente entende aqui sobre esse aspecto do cristão fervoroso, o crente vivendo o fervor espiritual? Como é que seria isso? O que é ser? O que implica na doutrina bíblica esse fervoroso espiritualmente? Primeiro, ser fervoroso espiritualmente é um mandamento, certo? Então, essa realidade de ser fervoroso, ser um mandamento divino, a gente traz vários conselhos práticos da vida cristã. Paulo ensina isso, né, aos romanos, quando diz: seja fervoroso no espírito. Como? Servindo ao Senhor. Seja fervoroso no espírito, servindo ao Senhor. A expressão seja aqui é o imperativo para a vida cristã, um mandamento que não se pode ser negligenciado. Esse ser fervoroso aqui, certo? Ou seja, tem tudo a ver com 1 Coríntios 15, 58, ser firme, constante e abundante, certo? Na obra do Senhor. Esse fervoroso aqui não é uma sugestão, não é Deus pedindo por favor. Isso aqui é uma ordem. Seja fervoroso, ou seja, seja intenso, seja completo, dedicado naquilo que está fazendo, seja inteiro no que está fazendo, na busca do conhecimento, na busca pelo serviço, na busca, se está cultuando, seja fervoroso, ou seja, seja completo, seja pleno, seja verdadeiro, seja em espírito e seja em verdade. Isso é ser fervoroso. Se vai sair para o evangelismo, seja fervoroso. Como? Seja intenso, certo? Faça tudo conforme o autor Salomão escreve, conforme as vossas forças, né? Sabendo que para a sepultura, para onde vamos um dia, não há conhecimento nem plano algum. Então Paulo chega a dizer que ser fervoroso é um mandamento, porque Deus sabe que para fazer ou para exercer o cristianismo, para exercer o que é espiritual, não podemos ser vacilantes, não podemos mudar de voltagem. A gente não pode oscilar naquilo que a gente está fazendo para o Senhor. Por isso que ele trata da firmeza. Por isso que ele trata do ato contínuo, que é a constância. Por isso que ele vem tratando da abundância, ou seja, a produção daquilo que a gente está exercendo, dos nossos atos. Entendeu? Então, ser fervoroso é um mandamento. E se ser fervoroso é se submeter à fervura do Espírito da nossa vida, ao tratamento das obras, ao tratamento nos frutos, nos dons espirituais, certo? Então, devemos obedecer esse mandamento. Porque se não agirmos fervorosamente, intensamente na obra do Senhor, certo? Então, se não for assim, nós nunca vamos conseguir ser abundantes, nós nunca vamos conseguir ser produtores, né, de frutos, certo? Segundo, ser fervoroso é uma necessidade. O fervor é necessário e vital ao cristão. Releger ou relegar isso é cair em um marasmo de decadência espiritual. Paulo diz que nós devemos buscar sempre a renovação a fim de que a nossa vida espiritual esteja sempre em dia. Essa necessidade de sermos fervorosos, ou seja, de sermos viventes, de sermos praticantes daquilo que pregamos, de sermos praticantes daquilo que lemos e daquilo que conhecemos, isso é uma necessidade, certo? Algo necessário é algo fundamental, algo necessário é algo essencial, tá? Então não se pode tratar isso como algo adjacente, como algo a ser suplementar, não. O fervor espiritual, sabe, é uma necessidade do crente, certo? Ou seja, vital, ou seja, de vida. Se não formos fervorosos,
nós vamos perecer, e principalmente num tempo como esse que nós estamos vivendo, em que a intensidade da identidade cristã, ela precisa mais do que nunca. A expressão sal, luz, perfume, certo? Ou cheiro, né? A expressão carta lida, escrita e conhecida que Paulo usa, tá? A expressão vaso de honra, certo? Vaso útil, idôneo, preparado para toda boa obra. A expressão, certo? Obreiro aprovado, que maneja bem a palavra, que não tem de que se envergonhar, que apresenta-se constantemente diante de Deus. A expressão ovelha, que ouve a voz de seu pastor e que atenta para as orientações da sã doutrina, né? Então, essas expressões devotas ao crente, ela precisa estar vivenciada. A vicissitude dessa realidade precisa estar operante na nossa vida. Então, por isso que o fervor espiritual não pode ser uma coisa assim a escolher, é uma coisa a ser buscada por essência. É uma coisa que quem se aproxima de Deus é atraído por esse fervor, por esse fogo, por essa ardência e por esse calor, que é as três identidades da fervura: o calor, a ardência e a brasa. Calor, ardência e fogo. Por isso que isso vem nos atraindo, não nos espantando, mas atraindo. É o único fogo que não espanta, né? É o fogo que atrai, é o fogo do Espírito. Esse fogo que vem nos aproximando dele para queimar as nossas impurezas, para nos tratar. E não tem nada a ver com pular e gritar. O fogo do Espírito vem nos trazendo, vem sobre nós para nos purificar, né? Para nos tratar, nos animar, né? Nos dando uma natureza todo o tempo tratada, ok? Que é ser fervoroso no Espírito, além de um mandamento e uma necessidade, é uma parceria, tá? É impossível uma vida de fervor sem o auxílio do Espírito Santo. É impossível, tá? É Ele que está ao nosso lado, nos auxiliando na vida espiritual, que, como prometeu Jesus em João 14, 26, é sua habitação e constante renovação, certo? Que torna a nossa vida dinâmica. Paulo já disse que não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Você percebe que o verbo encher aqui, Paulo dá duas ordens. Primeiro é não vos embriaguem com vinho, certo? Em que há contenda. E quando ele vai se tratar do Espírito, ele não diz vos embriague do Espírito. Agora ele diz vos encha do Espírito. Você percebe que Paulo, quando ele trata do vinho, ele não trata de se encher do vinho, ele trata de se embriagar. Porque o vinho em que há contenda não enche, ele embriaga, sabe? Ele seduz, ele entorpece, certo? Mas quando ele associa a busca pelo Espírito, ele diz, não vos embriagueis não, ele diz, encha-se do Espírito. Ou seja, torne-se pleno, abundante, enchei o vosso cálice do Espírito, certo? Em que há alegria, gozo, paz, certo? Comunhão, certo? Então, essa ideia de fervor espiritualmente, ela traz essas três identificações. A necessidade, certo? O mandamento e essa conjuntura, essa parceria entre o crente e o Espírito Santo que produz esse fervor em nossas vidas. O autor, em segundo plano, ele fala da importância de nós nos mantermos cheios do Espírito, certo? Porque a ideia de ser cheio não é cheio uma vez e uma vez sempre. É um ato contínuo de se encher. Enchei-vos do Espírito. E esse verbo encher-se, numa ordem imperativa presente e futura, enchei-vos, encha-se agora e continue se enchendo amanhã. Isso aqui é uma ordem, né, que Paulo está dando sob a orientação da palavra de Deus. A obra do Espírito Santo na vida do crente é dinâmica. O que é isso? Ela não é estática. É uma obra que circula dentro do seu sistema de operação, dentro da sua organização constituinte, dentro da sua função majoritária, dentro das suas realidades fundamentais, para que se produza em nossas vidas essa razão maior, que é a nossa permanência na presença do Senhor. E ele vem dizendo que
não é um termo estático, o Espírito Santo não é parado, estático em nós, a partir da conversão, pois a expressão cheio do Espírito Santo significa reacender a chama do Espírito. Ser cheio é reacender, é acender de novo. Ser cheio do Espírito Santo é motivar-se de novo, é recriar-se dentro das nossas convicções, dentro das nossas posturas, ok? Então, é isso que Paulo está dizendo aqui sobre essa importância de nós nos mantermos cheios do Espírito. Ele usa o termo não vos embriagueis com vinho. Essa frase é como a Septuaginta, ou seja, os 70 livros traduzidos, né, do grego para o latim, do latim para o grego, que vem nos dizendo que não olheis para o vinho. Quando ele diz não vos embriagueis com vinho, a tradução original é não olhe para o vinho, né? E aí, às vezes, né, as pessoas estimulam a prática de certas coisas, quando a Bíblia está dizendo que não deve nem olhar, quanto mais vos embriagar, né? E ele fala do vinho em que há contenda, porque era uma prática da igreja no início, dos cristãos ainda não convertidos, o exercício da bebida do vinho. O vinho que não havia nenhuma mistura alcoólica, como alguns pensam que havia, não havia, era muito forte, né? Devido à fauna e à flora da época, produzir tipos muito fortes. E era muito fácil, e eles bebiam justamente para se embriagar. O propósito era esse, para se embriagar. E era isso que trazia a alegria da vida deles, né? Quando estavam numa festa. E Paulo está dizendo, olha, mantenham-se conscientes. Não olhe para o vinho, para que eles não tirem a sua consciência. Ou seja, Paulo não estava explicando apenas somente a ideia do vinho em si. Paulo está tratando de tudo aquilo que tire a consciência. Paulo está dizendo assim, não vos embriague com aquilo que tira a mentalidade consciente, aquilo que corrompe a mente. E ele está falando de não vos embriagar, não é beber excessivamente. Ele está falando de não olhar para o vinho. E aí eu já vi alguém dizendo que a Bíblia não proíbe ninguém beber. Ela proíbe não se embriagar. Mas o cristão precisa entender que na língua original da escrita, latim e hebraico, na Bíblia do grego, essa palavra embriagar, não vos embriaguei, não vos embriagueis, é literalmente não olheis para o vinho. Então ele está falando, não toque nem na bebida. Não é a expressão de não, como alguns ensinam, você pode beber, só não pode se embriagar. Esse cidadão precisa entender que no original, a expressão não vos embriagueis implica dizer não olhe para o vinho, não olhe. Então, você não deve nem olhar, quanto mais beber, entendeu? Então, conforme Provérbios 23, 31, a passagem em Provérbios explica as consequências destrutivas da bebedeira e a compara com a picada de uma cobra. Você vê que Salomão ele compara a bebida, a bebedeira, com uma picada de uma cobra, como algo venenoso, como algo que traz a morte. E como é que pastores aparecem em vídeos que eu já vi, dizendo que não, a Bíblia não proíbe você beber, ela proíbe você se embriagar, né? Então, quer dizer, Salomão ele dá pareceres aqui que a bebida é como que uma cobra, sabe? É como que uma picada de uma cobra. Então, gente, certo? Não caia nessa baboseira desses beberrões, desses homens que mais empregam na doutrina para que se aplique de forma errada ao seu bel prazer, esse neopentecostalismo que está existindo por aí, se utilizando de mensagens expositivas para querer dizer o que o texto não diz, tá? Então, Paulo está dizendo aqui, não vos embriagar significa não olhar. Aí Paulo usa para onde? Para o vinho em que há contenda, porque era a bebedeira. E Salomão ele chega a dizer que um dos atos destrutivos da bebida é como o veneno de uma cobra, a picada de uma cobra. A palavra usada para contenda significa também devassidão, dissolução, certo? Esses termos são incompatíveis com a ética cristã. Tudo que traz a desordem, tudo que traz a descentralização, tudo que traz a desconcentração moral, mental e espiritual,
racional, é algo destrutivo, é algo que não se deve nem olhar para aquilo, certo? Usado aqui na expressão do vinho, que era o elemento que mais trazia a destruição mental, porque entorpecia o raciocínio lógico. Ou não é assim que a bebida faz? Entorpece o raciocínio lógico. Você perde desde a visão subjetiva mental até a visão física, porque já não enxerga mais o que é naturalmente enxergável, né? O visível. Então, ele vem dizendo, em contraste a isso, mas enchei-vos do Espírito. Ele disse, não vos embriague, não olhe para aquilo em que traz a destruição espiritual, mas encha-se, enchei-vos do Espírito. A expressão indica renovação, novo enchimento. Ou seja, quando ele diz enchei-vos, ele diz continue se enchendo. Continue enchendo-se. Orou, continue orando. Pregou, continue pregando. Certo? Evangelizou, continue evangelizando. Ou seja, isso são atos contínuos que nos levam a nos encher. Quanto mais a gente se esvazia do conhecimento que temos, quanto mais a gente se esvazia da importância que temos em orar, em interceder, certo? Quanto mais a gente faz isso, mais o Senhor vai nos enchendo desse rio que ele disse que forma no crente uma fonte que jorra para a vida eterna. Quanto mais a gente jorra para fora, essa fonte ela produz dentro de nós esse enchimento do Espírito, certo? Não é um engodo, não é uma inchação, é um enchimento daquilo que é saudável, daquilo que é bom, daquilo que é poderoso. Paulo vem dizendo, né? Enchei-vos do Espírito. A ação do Espírito na vida cristã não é estática. Nele somos renovados no nosso dia a dia. Essa experiência acontece reiteradamente em nossos dias e isso vem desde o Pentecostes. Desde os dias antigos, desde os primórdios, o Espírito Santo, dia a dia, ele vem nos enchendo, certo? A partir de uma busca do crente para ser cheio dele, né? Para ser fervoroso, submetido a essa fervura do Espírito Santo, ao calor, à ardência e à brasa, porque são essas três expressões do fervor: o calor, a ardência e a brasa. O calor, quando é a sensação da presença; a ardência, quando é a aferição, ou seja, o aferimento daquilo que nos alcança, arde. A presença e a ardência. E aí vem a brasa, que é o fogo que vem nos consumindo em nossas impurezas, em nossas fraquezas, e vem nos fortalecendo e vem nos enchendo, né, da sua glória. Então, Paulo chega a tratar aqui que todos os crentes em Jesus, pentecostais ou não, batizados no Espírito Santo ou não, certo? Têm o Espírito Santo, certo? Independente se creia na doutrina pentecostal ou não, independente se fala em línguas estranhas, se seja batizado com o Espírito Santo ou não, independente se creia no batismo com o Espírito Santo ou não, esse crente, ele tem o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é dado pela salvação que nos é concedida mediante a fé. E isso não vem de nós, é dom de Deus. Então não se pode atribuir a pessoa do Espírito Santo habitando no homem, salvando o homem, com a ideia de, não, se eu não sou pentecostal, eu não sou crente. Se eu não creio na doutrina pentecostal, eu não sou salvo. Não, não pregue isso, não ensine isso, porque a doutrina pentecostal não é condição para que o homem seja salvo. A nossa doutrina pentecostal é uma atribuição teológica que nos é dada à luz das Escrituras para que a gente usufrui de valores, de poderes, de graças que está escrito na Bíblia Sagrada. Agora, se alguém não adere a essa doutrina, não crê nos dons do Espírito, não crê nas profecias, no dom da profecia, da visão, enfim, não é isso que vai desfazer a salvação da vida desse homem e dessa mulher. Então não se pode alegar isso, porque já foge da doutrina sistemática, ok? Então, seja o apóstolo Paulo se refere à plenitude do Espírito, em enchei-vos do Espírito, que é a característica típica dos pentecostais. Essa ideia de encher-se do Espírito, Paulo, ele traduz essa ordem, esse mandamento, encha-se do Espírito, como uma doutrina específica
apontada por alguns teólogos como uma doutrina pentecostal. Mas eu vou mais além disso. Essa expressão encher-se do Espírito, isso é uma realidade que compreende a todo crente. A busca pela vivência do Espírito em seu renovo, em sua conformidade, em sua elaboração, né, pessoal em nossas vidas, é uma responsabilidade e um mandamento dado a todo aquele que confessa a Cristo como Salvador. Tá? Ele tem o Espírito Santo em sua vida. Se ele tem, ele certamente vai ter essa atração, essa empatia de continuar buscando a comunhão com o Espírito Santo. Então não é uma exclusividade da doutrina pentecostal. Isso é um mandamento para que todo salvo busque a comunhão com Deus através de Cristo Jesus, mediante o Espírito Santo, por meio da fé. Certo? E isso não vem de atribuição humana, não vem de nós, não vem de nada, nem de obras. Isso vem pela graça de Deus que opera em nossas vidas, pelo seu Espírito que nos é dado. Certo? Então, não confundiu com o batismo do Espírito Santo. Isso já foi estudado na lição 3, né? Em outras passagens, cheios do Espírito Santo, diz respeito ao batismo com o Espírito Santo, se tratando em Atos 2. Até porque eu vou tratar aqui a ideia de Atos 2, quando o Espírito Santo veio. Ali, o que marcou a vida do crente para que ele viesse a servir ao Senhor em seus dons, em suas obras, em seus frutos, não foi o batismo, foi a evidência do Espírito Santo na vida do crente, que como um sinal veio a manifestar outras línguas e sinais, certo? Então não foi o batismo com o Espírito Santo, e não é, que capacita ou que habilita o crente a servir ao Senhor. Gente, de jeito nenhum, isso é heresia. O que capacita, habilita o crente a servir ao Senhor é o Espírito Santo na vida dele, que é dado mediante a salvação em Cristo Jesus. Certo? Se ele vier a ser batizado com o Espírito Santo ou não, isso não vai desmeritar, isso não vai desmerecer, certo? Isso não vai tirar, certo? A graça de Jesus na vida desse crente. E ele vai servir naquilo que o Espírito Santo lhe conceder que ele sirva. Certo? Agora, se eu e você cremos nos dons de revelação, de profecia, operação de maravilhas, sinais, prodígios, lógico que mediante essa fé e essa crença, o Espírito Santo vai nos usar. Mas se tem alguém que não acredita nisso, mas crê em Jesus Cristo como Salvador, certo? Busca se guardar incontaminável do mundo e adorar o Senhor Espírito em verdade, o Senhor vai usá-lo na maneira conforme lhe é própria. Entendeu? Então precisa-se entender isso, que doutrina pentecostal não é uma doutrina condicional para a salvação. Não é uma doutrina que se aplique, se empregue ao dizer que se não for pentecostal não é salvo, que se não for pentecostal não é crente. Não pegue essa baboseira, não ensine isso, certo? Porque isso vem de outras linhas filosóficas, dizendo que todo aquele que adere a esse tipo de doutrina, este que não é salvo. Mas nós não ensinamos assim, nós não pregamos assim, certo? Então não confundir isso, certo? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhe disse, né? Ora, Pedro foi batizado no dia de Pentecostes, logo a expressão mostra a dinâmica do Espírito na vida do apóstolo. Da mesma forma, o trecho Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, né? Fala de alguém que já batizado no Espírito Santo, e é evidente que cheio do Espírito Santo se refere à plenitude do Espírito Santo. Então, ser cheio do Espírito Santo é buscar uma vida plena do Espírito Santo e não buscar uma vida com batismo no Espírito Santo ou com o Espírito Santo. Batismo com o Espírito Santo não torna o crente em um ato de contínua situação de ser cheio com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo é um ato momentâneo que torna o crente cheio naquela hora. E isso não implica que ele vai continuar sendo cheio por um derramamento único, porque o batismo com o Espírito Santo é uma expressão de experiência única, momentânea e ponto, certo? Final. O ser cheio do Espírito Santo é um ato de sequência busca pela plenitude do Espírito Santo em nós. Aí não é um ato momentâneo nem único, aí é um ato constante.
é buscar aqui, ali e acolá, certo? Por isso que, quando nós nos apegamos à expressão única da experiência do batismo com o Espírito Santo, alegando que fomos cheios do Espírito e somos cheios por isso, erramos. Porque o que Paulo ensina de um crente fervoroso espiritualmente é um crente que busca a evidência da plenitude ou de ser cheio, de ser pleno do Espírito na sua vida, na produção da comunhão, do serviço, da adoração, da fé, tá? Então não tem nada a ver essa expressão fervoroso no Espírito Santo ou fervoroso espiritualmente com o batismo com o Espírito Santo. Tem tanta gente que foi batizado com o Espírito Santo e não tem fervor nenhum, não tem fervor nenhum, não tem apego pela palavra, não tem amor pelas almas, não tem obediência à sã doutrina, não tem desejo, certo? Pela construção e pela edificação da vida espiritual do próximo, não tem ação, certo? De desejo de levar a boa semente àqueles que não conhecem. E como é que uma pessoa dessa é fervorosa no Espírito Santo? Não existe isso. O fervor do Espírito Santo é uma busca constante, de prática relevante, tá? De prática atenuante. São práticas que marcam uma sequência, certo? De atos, de atitude, de ações ininterruptas, certo? Isso é que marca o fervor, certo? Você percebe quando a água está fervendo que ela não para de borbulhar, né? Ela não fica borbulhando, estado gasoso, certo? Ela saiu ali de um estado líquido frio para um estado líquido gasoso, né? Ela não para de borbulhar, certo? Então, enquanto ela não seca naquela panela, a água ela fica borbulhando. Isso é o fervor. O crente, enquanto ele não seca, sabe? Enquanto ele não seca para ferver de novo, ele continua borbulhando. É a ideia desse crente estar borbulhando, sabe? Ativo, sabe? Intenso, sabe? Ali, provocador de situações, para que o reino seja propagado. Aí quando ele libera todo o conhecimento que há nele, a força, a graça, certo? Vai se ter a necessidade de se encher de novo. Aí o Senhor vai nos pondo a água e vai fervendo. Quando está pronto no fervor, ele serve de novo, certo? Então, essa é a ideia, ok? Então, o que a gente continua aqui? O que diminui esse fervor, gente, na vida do crente? O que é capaz de diminuir esse fervor e tem feito isso na vida de muita gente? Primeiro, o pecado. O pecado, quando o crente negligencia a sua vida de santidade, ele, tais como se santificar, acender sua lâmpada, né, no candelabro, ou seja, a sua vida espiritual. Quando isso acontece, ele começa a diminuir, certo? O pecado ele traz isso. E quando isso acontece, esfria também o amor por Jesus, o amor próprio, o amor pelo semelhante e o amor pelo serviço, certo? Quando o crente ele começa a atuar na prática da desobediência, que constitui isso no pecado, ele começa a se esfriar na prática do amor. No amor por Jesus, o amor próprio, por si próprio, não se ama mais, certo? A vontade que tem muitas vezes é tirar a própria vida, é de auto se destruir. O amor pelo semelhante, né? Pelo próximo, como previu Jesus. E o amor pela obra do Senhor, certo? E uma das coisas que diminui esse fervor é justamente a frieza, certo? Essa frieza pecaminosa, né? E é preciso a gente se submeter à fervura, entendeu? É preciso se submeter à panela da fervura, para que comece a gente sentir o calor, a ardência e o fogo, né? Que vem nos produzindo esse estado fervoroso, borbulhante, gasoso, sabe? Em estado de ebulição mesmo, em que todo aquele que olhar sente o calor que está dentro daquele vaso, que a água está borbulhando, está fervendo, né? Toda vez que olhar sente o calor. Se colocar a mão, sente arder, certo? E se tomar, sente queimar, né? Se tocar, sente queimar, certo? Outra coisa que diminui o fervor espiritual na vida cristã é a falta da dedicação. Falta de dedicação. O sacerdote tinha tarefas diárias, tais como sacrificar, acender as lâmpadas. Isso diariamente ele tinha como tarefa, oferecer incenso,
certo? E tais atribuições apontam a necessidade de termos, como sacerdotes de Deus, ter essa inquirição diariamente de apresentar nossa vida em tal consagração ao Senhor. Então, quando falta dedicação e falta essa ação de se encher do Espírito e ainda conservando a vida, certo, de oração e a leitura bíblica. Então, o sacerdote tinha tais tarefas que fazia com que ele se aproximasse a cada dia de Deus. E o exercício da nossa tarefa cristã, que não traz o princípio de servir a congregação, mas de servir a família, sabe, de ser crente no seu lar, de ser fervoroso na sua casa, não é ter o desprazer de alguém olhar para você e dizer, lá na igreja eu vejo ele um crente, mas aqui em casa eu não vejo. Então isso não é expressão de um crente fervoroso, certo? Um crente fervoroso, ele ferve primeiro dentro da sua panela, para depois ele ferver, certo? Na panela junto com os outros, entendeu? Aí ele vai, certo? Ser reconhecido e notado como um crente fervoroso. Outra coisa, o que diminui esse fervor? A negligência com o Espírito Santo. Paulo exortou que a igreja em Éfeso não entristecesse o Espírito Santo, no qual eles foram selados. E aos crentes de Tessalônica, Paulo diz, não extingais o Espírito Santo, não faça desaparecer o Espírito Santo. O qual o verbo extinguir aqui, no original, é subnume, que isso significa apagar, extinguir. A vinda e atuação do Espírito Santo com frequência, certo? Metaforicamente, ao fogo. Ou seja, para a igreja, Paulo diz, não entristeçais o Espírito, conforme está escrito aqui na igreja em Éfeso, porque ele diz que esse Espírito nos selou. Para a igreja, certo? Em Tessalônica, ele diz, não faça desaparecer o Espírito. Então, a um ele diz, não entristeça. E a expressão entristecer aqui não tem nada a ver do Espírito Santo estar melancólico, estar triste, chorando porque a gente não quer nada, e tem nada a ver, sabe? Isso aí não é, isso aqui é figura ilustrativa, é uma ideia de compreensão, não entristeçais. Ou seja, em outra palavra, o que está dizendo aqui é não provoque a ira do Espírito. Entendeu? Tem tanta gente que anda desobedecendo e tem umas músicas por aí dizendo que o Espírito Santo tem saudade do crente, né? Tem umas músicas por aí dizendo que o Espírito Santo está morrendo de saudade do crente. Saudade quando ele orava, saudade quando ele cantava, certo? Eu queria saber onde é que esse povo tira tanta inspiração desse jeito para causar uma depressão de terceiro grau no Espírito Santo. Porque é algo assim extraordinário. Certo? Porque a expressão ao dizer que ele tem saudade, certo? Que ele tem saudade, ou seja, não entristeça o Espírito Santo, né? O Espírito Santo ter ciúmes, isso são figuras de linguagem que mostram, certo? Tanto a intensidade de comunhão, de zelo, como a ira do Espírito Santo. Então, certo? Paulo está dizendo aqui a não fazer desaparecer o Espírito Santo. Quando a gente não atenta para isso, a gente perde a visão do Espírito e logo a gente não vive uma vida de fervor, uma vida fervorosa. Então, em base, essas três coisas aqui, para a gente se situar, elas diminuem essa fervura. É como que o fogo baixasse e na panela a água fosse perdendo o seu estado gasoso, quente. Né? E ali já perde-se toda aquela intensidade. Mas quando o fogo está ligado, aí a água continua fervendo. Quanto mais o fogo bate, mais ela ferve. Né? Quanto mais o fogo bate na panela, mais a água ela vai fervendo. E tudo que se colocar dentro dessa água fervente vai dissolver. Né? Vai sentir, né, o impacto. Não é isso? Então, o que a gente compreende? Usando aqui essa expressão que o autor coloca aqui na lição, terceiro ponto, né? Vigilantes contra a frieza espiritual. Importa que sejamos vigilantes. Você deve lembrar de que um dos requisitos para compor o grupo dos 7 diáconos era ser cheio do Espírito. Quando Pedro foi eleger homens, certo? Homens, para que pudesse servir a mesa, servir o culto,
na casa do Senhor, na obra do Senhor, uma das qualificações, uma das virtudes que caracterizava esses homens era eles serem cheios do Espírito. E a expressão ser aqui tem nada a ver com o batismo com o Espírito Santo. A expressão aqui era eles terem uma vida de plenitude no Espírito Santo, de testemunho, de obras, certo? De vivência familiar, certo? De construção social, certo? De identidade cristã. Quando Pedro orientou a nomear pessoas para servir como diácono, ele não basilou na expressão de ser cheio do Espírito Santo com a associação do batismo com o Espírito Santo. Negativo. Ele abordou a vivência prática, testemunhal, certo? Resolutiva na devoção de uma vida cristã. Homens que professavam a fé, que eram marcados por sua vida de obras e de serviço ao Senhor, certo? Então, um dos requisitos foi homens, escolha 7 homens de boa reputação, homens não dados ao vinho, homens marido de uma mulher, de uma só mulher, homens que tenham uma identidade cristã e que sejam cheios do Espírito. E ele não estava falando aqui de que sejam batizados com o Espírito Santo. Não. Entendeu? Então, atente para esse fundamento. E aí, como identificar alguém cheio do Espírito? O apóstolo apresenta pelo menos 3 características: o testemunho transbordante, a vida de gratidão e de submissão. Está falando aqui de batismo com o Espírito Santo? O autor escreve aqui que como caracterizar alguém cheio, certo? Alguém fervoroso, alguém cheio do Espírito Santo, que é a qualidade de ser fervoroso. Primeiro ele diz, primeira característica, o testemunho transbordante. Ser firmes, constante e sempre abundante. Aonde? Na obra do Senhor. Ele não está falando no falar em línguas. Ele não está dizendo no falar em línguas. Ele está falando ser firme, constante e abundante na obra do Senhor. Porque é isso que traz a primeira característica de alguém cheio do Espírito Santo. É um testemunho transbordante. A palavra transbordar é exceder a borda. Entendeu? Transbordar é exceder a borda. Estou diante de um vaso. A borda do vaso está aqui. Transbordar é transpassar a borda do vaso. Encheu tanto que transbordou, transpassou. Certo? Foi além. Então, o que caracteriza alguém cheio do Espírito Santo é alguém que vai além da mediocridade, além da média. É alguém que vai além da composição do vaso. É alguém que passa. É o que está dentro dele, transborda, vai além do limite. Certo? Então, por isso que Davi, quando expresso nos Salmos, né, ele diz, no Salmo 133, né, como óleo que desce sobre a barba de Arão, é como um óleo precioso que transborda no cálice. Certo? O Salmo 23 diz que o cálice enche tanto que ele transborda. Ou seja, ele passa da borda do vaso, a ponto de se derramar. Né? Isso é transbordar. A outra característica, cheia do Espírito Santo, o autor coloca, que é uma vida de gratidão. Uma vida de gratidão. Entende-se como uma vida de gratidão, como uma vida que produz graça. Sabe? Uma vida que produz graça. Certo? Expressões de graça. Certo? De louvor, de atribuição, de devoção a Deus. Isso é uma vida de gratidão. Não é uma vida só de muito obrigado. É uma vida que expressa obras de graça. Obras que atribuam a Deus a responsabilidade, o mérito, certo? Que atribuam a Deus a estrutura responsável pela nossa bênção, pela nossa vitória. Então, a segunda característica de uma vida cheia do Espírito é uma vida transbordante do testemunho, é uma vida cheia de gratidão e, por fim, uma vida de submissão, uma vida submetida à vontade do Senhor, certo? Isso é o que trata uma vida cheia do Espírito Santo. Testemunho transbordante é um sinal evidente, certo? Os cânticos são expressões de alegria e de louvor a Deus, além da função de instruir a igreja.
O cristão expressa por meio dos hinos, dos anseios, das obras, enfim, inspiradas na vida dos personagens bíblicos, certo? E os salmos são verdadeiros manuais de como a gente percebe homens cheios do Espírito Santo, certo? E Filipenses 2, 5 ao 11 é um exemplo de que os cantos espirituais, palavras não premeditadas, cantadas, né? No Espírito durante a adoração, são um poderoso meio de identificação que contribui para a glória de Deus, certo? Isso é um testemunho transbordante. Em segundo lugar, um testemunho de gratidão. Hein? A expressão do versículo 20, conforme está escrito, né, Paulo escrevendo em Atos, ele diz da graça em tudo. A expressão de ser de uma vida de gratidão. É uma marca de alguém cheio do Espírito Santo, de alguém fervoroso no Espírito Santo. E uma vida de sujeição, uma vida de submissão. O quebrantamento e a humildade expressam bem a plenitude do Espírito Santo. A submissão é outra consequência de uma vida vivida na plenitude do Espírito Santo. Um crente fervoroso espiritualmente é um crente que vive a plenitude do Espírito Santo, vive na plenitude do Espírito Santo e vive para a plenitude do Espírito Santo. Plenitude vem de algo pleno, algo que não se tira nem se coloca. Viver a plenitude do Espírito, certo? É viver aquilo que o Espírito tem para oferecer ao crente, para que esse crente seja provador, seja vivente, seja prático, certo? E a igreja em Laodiceia era uma igreja que estava caindo em alguns erros preceituais que a Bíblia aponta para que não viesse nunca a atentar para essas falhas, né? Antes rebatê-las, né? Primeiro, a igreja era orgulhosa e autossuficiente. Era uma igreja orgulhosa, uma igreja que tinha nela um tipo de autossuficiência, achando que estava certa. Terceiro, segundo, ao invés dela influenciar, ela estava sendo influenciada, né? E quarto, pensavam que estavam bem aos seus próprios olhos. Quando a igreja começa a olhar para ela mesma com os próprios olhos, ela começa a olhar com os olhos de autojustificação, autossuficiência, autopromoção, autovalorização. E ela tem que olhar, não para ela, tem que olhar para Jesus, para que os seus olhos reflitam nos olhos de Cristo e reluza para ela própria como uma visão exata e correspondente, conforme o espelho que é Jesus Cristo, certo? E, em quinto lugar, não estavam aprovadas segundo os olhos de Deus, né? Era uma igreja reprovada nessa natureza. Então a igreja de Laodiceia, né, que estava naquele lugar, para terminar, era uma igreja que estava sendo, né, impactada pelo lugar que vivia. Era uma igreja que estava sendo influenciada pelo lugar que vivia. Era uma igreja que estava sendo manipulada pelo lugar que ela vivia. E quando a igreja começa a se parecer com o Estado, quando a igreja começa a se parecer com o lugar que ela está, na verdade, desaparecendo da presença de Deus. A igreja nunca foi instituída para ser parecida com o mundo. A igreja, nos séculos primeiros, quis parecer-se muito com o Estado romano, quis se aliar, quis ter a mesma conduta e terminou sendo reprovada por Deus, certo? Então, a igreja que perdeu o seu fervor espiritual, que era a igreja de Laodiceia, Cristo glorificado consegue detectar que aquela comunidade de cristãos o servia, mas sem fervor. Por isso afirmou categoricamente: conheço as tuas obras, sei que nem és frio e nem é quente, certo? Quem dera fosse frio ou fosse quente. Porque se fosse frio, estando na panela submetida ao fogo, esse fogo ia ferver essa frieza, né? Se fosse quente, era sinal que estava submetida ao processo do fogo espiritual. Mas era morna. Era uma água que havia sido tirada do fogo, porque se tivesse no fogo, ela estava esquentando, né?
mas agora estava morna, tinha provado o fogo, mas tinha perdido o fogo. Então o que Jesus quis dizer com uma igreja morna? Uma igreja que provou do calor, da ardência e da brasa, mas que agora não tem mais. E aquele calor, aquela ardência, aquele fogo foi diminuindo e agora ela ficou morna. Algo digno de ser vomitado, algo que não dá para tomar, algo morno, sem gosto, tá? Algo que quem toma lembra que aquilo um dia foi frio e que passou a ser quente, mas que agora nem é um e nem é outro. Porque deixou o estado inicial, certo? Do primeiro amor, daquela frieza no sentido de buscar, e não no sentido de fracasso, mas de busca, alcançou um nível espiritual de fervor, quente, e agora abandona a fé, abandona a obra, começa a fazer tudo sem fervor, tem tanta gente fazendo a obra do Senhor com mornidão, tem tanta gente morna fazendo a obra do Senhor, fazendo por fazer, fazendo sem efeito nenhum, que quem olha não sente o calor do Espírito, quem olha não sente aquela ardência, né? Certo? Aquele desgaste do Espírito na vida dessa pessoa, não sente mais o queimar da brasa, porque aquela pessoa faz por fazer. Era assim que a igreja de Éfeso fundamentava, de Éfeso. Tinha perdido a fervura, tinha perdido o primeiro amor e agora estava fazendo tudo só por fazer. Mas importa que a gente busque ser cheio do Espírito Santo, para que esse fervor nunca falte nas nossas vidas. E a igreja de Éfeso ela tinha perdido isso, tinha perdido esse fervor. Ela tinha perdido os seus valores, certo? Além de ter perdido o seu estado de fervorosidade, ela tinha perdido agora os seus valores. Apesar da igreja ela ser rica, certo? O Senhor disse, ela dizia, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta, porque a cidade possuía uma importante riqueza no centro bancário, né, em Laodiceia, certo? E de troca de moedas, e o Senhor reprova aquela igreja severamente, dizendo, tu és pobre, né? Tu és pobre. Supõe-se que a igreja estava desfrutando dessa aparente prosperidade, porque, ao contrário da igreja de Esmirna, se opunha ao culto ao imperador, né? E o Senhor olha para aquele povo, para aquela igreja e diz, na verdade, vocês possuem um tipo de riqueza que não valoriza a riqueza que eu tenho para vocês. A riqueza que Laodiceia tinha, a riqueza material, uma vez que não era fervorosamente administrada, ou seja, pela direção de Deus, perdia qualquer valor, né? E não tinha como subsidiar, né, a sua vida diante de Deus. Mas a riqueza espiritual, essa sim, o fervor espiritual nos dá qualidade, habilidade, sabedoria para administrar toda e qualquer riqueza que o Senhor venha colocar nas nossas mãos. Entendeu? Prosperidade financeira, material, tudo. Com base no fervor espiritual de Deus, a gente administra tudo aquilo que o Senhor tem nos concedido. Era uma igreja que tinha perdido a visão, certo? Perdeu a identidade do fervor espiritual, perdeu os seus valores, né? Que não tinha mais a visão do que era valor, né, para Deus na sua vida, e agora perde a visão, né? Porque o próprio Senhor adverte dizendo, não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e o ferrugem consomem, mas junte tesouro no céu. E a igreja de Laodiceia estava querendo juntar tesouro na terra, certo? Estava querendo olhar para o que era terreno, estava querendo concentrar a sua visão, e concentrando a visão a gente concentra a direção, concentrando a direção a gente concentra o caminho, concentrando o caminho a gente concentra a chegada, o objetivo, o lugar da parada, certo? E se a gente olhar para o lugar errado, a gente vai caminhar, se direcionar e chegar no lugar errado, não é assim? Certo? E era uma igreja que havia perdido suas vestimentas, ou seja, o seu testemunho. A igreja de Laodiceia era famosa por uma indústria de lã, se orgulhava tanto porque pelo seu colírio, se gloriava tanto pelas suas vestes, pelo seu centro bancário, que o Senhor disse, acerca da prosperidade financeira, com a vossa riqueza, o Senhor disse, tu és pobre. Da visão que se orgulhava tanto, né, pelo que possuía, né, dentro da sua
dos seus benefícios, como os tipos de enfermidade nos olhos que eles tratavam, o Senhor dizia, tu és cego. Mesmo tendo tanto argumento para tratar a visão física, o Senhor dizia, tu és cego espiritualmente. Acerca das vestes, que produzia tanto veste linda, o Senhor dizia, tu és vergonhoso no vosso testemunho. Então, em suma, a igreja de Laodiceia produzia aquilo que simbolicamente é apontado como profecia na nossa vida, que é o valor, né, do que nós somos para o Senhor, que não é financeiro, não é material, é a visão que nós temos de Deus, que quem produz não é o colírio que a igreja de Laodiceia produzia, e as vestes, que é o testemunho. Visão, valor e testemunho. Né? O Senhor veio reprovando isso naquela igreja, porque havia perdido esse fervor do Espírito. E agora estava andando de forma mecânica, de forma superficial, de forma manipulada, buscando apenas o que era interesse próprio, mas reprovado por Deus. Né? Era uma igreja que precisava resgatar o valor, era uma igreja que precisava resgatar o fervor do Espírito. Mas, irmão, como é que eu faço? Eu era tão fervoroso, como é que eu faço para resgatar esse fervor, essa minha vida de intensa obra no Senhor, o meu trabalho no Senhor? Como é que eu faço para resgatar isso? Primeiro, através do quebrantamento. O primeiro passo para resgatar o fervor espiritual na minha vida é me quebrantar diante do Senhor, certo? Diante de Deus, rogando-lhe com humildade a sua misericórdia, certo? Davi, no Salmo 51, verso 1, ele diz que após reconhecer que não era o mesmo servo diante de Deus, como antes, certo? Diferente de Saul, ele não prometeu dar ao Senhor animais, não prometeu sacrificar coisa nenhuma, mas antes prometeu-lhe um coração quebrantado. Ele diz, os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado. E um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. Então Davi, ele começou a entender que não era mais o mesmo crente que ele era antes. Mas ele queria voltar a ser. E o que ele devia fazer? Aí Davi entendeu, sacrifício de animais o Senhor não quer. Isso não vai servir. O que vai servir então? Uma vida de quebrantamento. A palavra quebrantar é você quebrar sob o aspecto da humilhação, certo? Da exposição, em que todos vejam que agora você está disposto a estar quebrado para ser refeito pelo Senhor. Tá? Então Davi entendeu isso, ele disse que o que o Senhor quer é um coração quebrantado. Um coração contrito e quebrantado, o Senhor não despreza. Então, se você quer voltar a ser aquele crente fervoroso, a humilhação, o quebrantamento, a busca pela misericórdia, certo? O reconhecimento, ao dizer, Senhor, eu preciso voltar a ser o Davi que eu era. Eu preciso voltar àquele arpista que eu era, aquele salmodiador que eu era, aquele homem destro, certo? Ainda que irreconhecido pelos homens, mas destro na funda, que tinha coragem de se agarrar com o urso, com o leão, que era temente, que não tinha a menor pretensão de estar à mesa com os irmãos, mas estava trabalhando, mesmo ali ninguém vendo. Eu quero ser aquele homem que eu era, aquele Davi que eu era. Aquele Davi que quando todo mundo estava na guerra, desafiando aquele povo, e não tinha um que tivesse coragem de dizer, Deus é conosco. Eu quero ser aquele Davi de novo, que me introduzi no meio dos meus irmãos e disse, quem é esse circunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Eu quero ser aquele Davi que mesmo no seu estado do pecado, se ouviu o Senhor falando, apontando o meu pecado, e ao invés de levantar a voz e protestar, não, antes disse, Senhor, não retira de mim o teu Espírito Santo. Então, se eu quero ser esse Davi, se eu quero ser de novo esse homem fervoroso, preciso me acolher, certo? Dentro da minha humilhação e diante de Deus dizer, Senhor, torna-me a dar a alegria da tua salvação. Como disse Davi, não aparta de mim o teu Espírito, faz-me sentir de novo o fervor, a água turbulenta, borbulhando, a água sobre o fogo,
em que ninguém toca nem na panela, porque a água esquenta o fogo. O fogo esquenta a água a ponto da panela ser intocável, né? Então, Deus assim nos faça conosco, nos eleve de novo àquele estado de fervor espiritual. Eu quero voltar a ser um homem espiritual, uma mulher espiritual, fervorosa. O que eu devo fazer além de quebrantar-me? Arrepender-me, certo? Quando o crente perde o fervor, o pecado começa a se tornar atraente, roubando-lhe a santidade. Ele perdeu, agora não está mais quente, todo mundo toca. Quando estava borbulhando, ninguém tocava. Estava fervendo, mas agora está quente, está morno. Todo mundo bota a mão. Não, aqui não tem perigo nenhum. Ah, essa água aqui tem efeito nenhum, está morna. Alguns até despreza, joga fora, não serve para mais nada. Outro diz, não, a gente lava alguma coisa aqui com essa água. Isso são expressões de não ter mais valor nenhum. Perdeu a visão da santidade, do fervor. E aí, o que tem que fazer? Se arrepender. Senhor, liga de novo o teu fogo na minha vida, para que eu me torne de novo uma água fervente, uma água borbulhante, em que todos olhem de longe, perceba o calor, a ardência e o fogo. Certo? O que eu devo fazer? Se com o vosso coração vos converterdes ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e preparai o vosso coração ao Senhor. Servi a Ele e Ele vos livrará dos vossos inimigos. Então, aqui a expressão 1 Samuel 7,3 diz, né, o arrependimento ele inicia-se com a predisposição em arrancar do nosso meio tudo aquilo que nos torna morno, certo? E nos torna desprezível, irreconhecível, para que a gente volte a ferver de novo. Que nós possamos ser ferventes, ferventes na obra, ferventes na oração. Como diz o hino, em fervente oração, vem o teu, né? Certo? Na presença do Deus derramar, em fervente oração, em fervente evangelização, em fervente louvor, em fervente leitura da palavra, fervoroso, borbulhando, que quem está vendo você fazer aquilo e quem tenta parar, diz, não, aqui nós não vamos nem mexer, porque ele está fervendo. Quando alguém olhar você evangelizando e quiser fazer você parar, não vai. Sabe por quê? Porque você está fervendo, você está borbulhando, está quente. Aí ninguém vai tocar. Alguém vê você adorando e dizer, vou mandar parar, alguém não toca, porque você está fervendo. Sabe por quê que a igreja está sendo tocada? Porque a igreja muitas vezes está sendo morna. Todo mundo está tendo acesso. As heresias estão entrando, as impurezas estão entrando, o governo está querendo manipular, certo? De forma decretiva, de forma até regulativa. Por quê? A igreja está morna. A igreja do Senhor tem que voltar a ferver. Que quem olhar para ela diga, não, com esses aqui a gente não toca. Por quê? Porque eles estão fervendo. Como é que eu vou tocar numa água dessa? Como é que eu vou botar a mão numa água dessa? Se eu tocar na vasilha eu já sinto o fogo. Tá? Então precisamos ferver, gente. A igreja precisa ferver. A igreja precisa estar borbulhando, sabe? A igreja precisa estar borbulhando, servindo, adorando, cultuando, em casa, onde for, a igreja precisa estar fervendo, certo? E agora, num tempo em que somos obrigados a nos recolher em casa, que você seja fervente na sua casa. Que quem olhar para você diga, o mesmo crente que ele é na igreja, ele também é em casa. E não vai ser porque ele está nesse período em casa que ele vai deixar de ser um crente fervente, um crente fervoroso, né? Por fim, o que eu devo fazer para buscar ser de novo esse crente fervoroso? Buscar a Deus em oração. Buscar a Deus em oração. O cristão deve entender que a oração, assim como a leitura da palavra, é algo indispensável ao seu desenvolvimento espiritual. É como a alimentação de uma criança que determinará a sua saúde. Se a criança tem uma alimentação deficiente, ela terá problemas, não é assim? De raquitismo, problema de baixa imunidade, não é assim? Anemia e etc. Além do desenvolvimento espiritual, devemos orar. Por quê? Além desse desenvolvimento espiritual, por que a oração é tão necessária e fundamental para que a gente volte a ser aquele crente fervoroso?
E a igreja precisa mais do que nunca estar em oração. Por quê? Primeiro, porque a oração é um mandamento bíblico. Segundo, porque a oração é o meio pelo qual nós recebemos as bênçãos de Deus. Ninguém recebe as bênçãos de Deus senão pela oração. Entendeu? Terceiro, porque na oração nós falamos com Deus, temos intimidade com Deus, expressamos a nossa vida diante de Deus. Quarto lugar, porque na oração Deus fala conosco. Enquanto oramos, Deus se expressa a nossa vida. Quinto lugar, por que a oração? Porque nós recebemos na oração a ajuda divina. Em sexto lugar, porque alcançamos o que pedimos na oração. Gente, a nossa lição, vivendo o fervor espiritual. Vivendo o fervor espiritual. Tem como conclusão que nesta lição nós aprendemos que a nossa intensidade espiritual, ela determina nossos resultados na vida cristã. Se eu sou um crente intenso, eu vou ter um resultado diferente. Se eu for aquele crente devagar, aquele crente paulatino, aquele crente meio metódico, que vou por ali receoso, com medo, se eu sou aquele crente meio travado, não quero fazer e faço só porque estão mandando, então não vou ter resultado. Mas se eu sou aquele crente fervoroso, que vem a mim para fazer, eu faço e faço com graça, com submissão e faço com conhecimento de intensidade, então a nossa vida vai ter resultado, certo? Qualquer área em que dedicamos o tempo e prioridade, ela frutifica, cresce e desenvolve. Qualquer área da vida que você dedica tempo, prioridade, certo? Que você dedica tempo e prioridade, qualquer área, ela vai frutificar, crescer e desenvolver. Se na sua área profissional você dedicar tempo e prioridade, essa área profissional vai frutificar, crescer e desenvolver. Se é na área familiar, se dedicar tempo, prioridade, vai frutificar, crescer e desenvolver. E por que não na obra espiritual, na igreja, no reino? Se a gente dedicar tempo e prioridade, e isso não significa dizer estar dentro da igreja, dedicar tempo e prioridade com o Senhor e para o Senhor, certo? Começa em nossa casa, certo? E nesse tempo em que nós somos oportunizados a estar mais em casa, que possamos ser fervorosos na presença do Senhor, dedicando tempo e prioridade em nossa casa. Na sua casa você ora, na sua casa você prega, na sua casa você louva, certo? Então não condicione a uma vida fervorosa no Espírito, a uma vida fervorosa cristã, ao fato da sua presença na congregação. Faz parte, mas não é condição. Tua vida espiritual fervorosa, ela é em qualquer lugar, desde que seja na presença do Senhor. Tá certo? Deus abençoe. Se desejamos desfrutar do poder de Deus em nossa vida, é necessário sermos fervorosos espiritualmente. Se queremos desfrutar do amor, do poder, da graça, da ação de Deus em nossas vidas, das suas bênçãos, das suas várias prosperidades em todas as áreas da vida, se queremos ser desfrutantes dessa graça divina, precisamos a cada dia sermos fervorosos em tudo o que fazemos ou que façamos para o Senhor. Entendeu? Todo o tempo sejam alvas as tuas vestes. Eclesiastes 9:8. E nunca, mas nunca falte esse óleo fervente sobre a tua cabeça. Certo? Deixa esse cálice transbordar. Deixe o cálice transbordar. Certo? Deixe o azeite descer. Certo? Deixe o azeite descer. Até que caia no cálice, no mais profundo, e esse azeite transborde, né? Esse azeite transborde, certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor nos seguirão todos os dias da nossa vida, tá certo? Deus abençoe. Esta foi a 9ª lição da nossa revista, Vivendo o Fervor Espiritual. Com as nossas orações, que Deus te conceda um domingo de bênção, um domingo de paz, de felicidade e de fervorosidade. Fervor, lembra, calor, ardência e brasa.
calor, ardência e fogo. É isso que deve permanecer, nos fazendo fervorosos no trabalho do Senhor, na obra do Senhor e na comunhão com o Senhor. Amém? Graças a Deus, a paz do Senhor. Deus os abençoe. Vosso em Cristo, irmão José Newton Silva. A paz do Senhor.